Olá, boa noite, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Coisa boa estar com vocês aqui mais uma vez, não é mesmo? Hoje eu vim aqui para a gente dar continuidade ao nosso estudo da Bíblia. Estamos terminando, né? Estamos terminando, falta muito pouco para nós findarmos, mas depois temos mais outras coisas aqui que é de grande importância para todos nós, não é mesmo? Eu quero nesse momento agradecer a Deus por essa oportunidade e dizer para vocês que vocês permaneçam aqui comigo, né? E que dessa forma vocês estão ajudando o canal e me ajudando também, né? Para eu poder continuar aqui, né? Ter mais ânimo para continuar, ter mais vontade de estar aqui com os irmãos, tá certo? Porque nós somos levados por circunstâncias, né? Circunstâncias benéficas, coisas boas. Coisas ruins a gente procura deixar para trás, né? Por isso, nós devemos prestar muita atenção nas ordenanças de Deus, né? Deus nos ordena em muitas coisas, para que a gente não seja tão inocente, né? Então, Ele nos ordena para que a gente possa prestar bem atenção quanto em que nós devemos acreditar, né? E qual caminho que nós devemos andar. Porque existem muitas pessoas que se dizem ser de Deus, fala da palavra de Deus, mas não é realmente dele. Você entende? Então, Deus, a pessoa que é de Deus, ela tem que ser realmente de Deus, né? E quando nós falamos isso, nós precisamos ter essa confiança que Deus é Deus, que não existe outro além dele. Só Ele pode nos trazer a conhecer o que é melhor. E o que é melhor diante de Deus, que é a justiça e o amor. É ser justo e ser uma pessoa amorosa, ter conhecimento da palavra dele, do amor dele, não é mesmo? Porque ele, a Bíblia, é um livro didático, de ensinamento, né? Onde aqui nós aprendemos todas as coisas em relação a sermos pessoas idôneas, sermos pessoas de bom caráter, né? Sermos pessoas confiáveis, né? Somos ordenados pela palavra a não sermos inocentes. Não podemos ser inocentes ao ponto de a gente acreditar que todas as pessoas que se dizem de Deus são realmente de Deus. Às vezes não são de Deus, você entende? Então, para que a gente possa ter essa confiança, precisamos ter conhecimento da palavra. E eu convido vocês a permanecerem aqui comigo para que a gente vá desenvolvendo nesse amor manifesto de Cristo Jesus e a gente vai desenvolvendo e tendo conhecimento e a certeza de que só existe um além de nós, né? O Espírito superior. Espírito superior a todos os outros espíritos. Você entende o que eu falo? Espero que sim. Então sejam muito bem-vindos ao nosso canal aqui. Esse canal é meu, é seu, é nosso, tá certo? Seja muito bem-vindo. Eu sou Elizabeth Guilhermino, estou sempre aqui trazendo uma palavra amiga, sempre que Deus me dá essa oportunidade, sempre que Ele coloca no meu coração, olha, você tem que fazer isso, faça isso. E aí eu fico me esforçando para fazer, me esforço para fazer, juro para vocês, que às vezes eu fico sem ânimo, às vezes eu não tenho ânimo de chegar até aqui. Não sei se eu abotoando aqui fica melhor, melhor desabotoar, né? Então, às vezes eu fico sem ânimo de chegar até aqui, é verdade. Eu tô falando assim com vocês com toda a minha sinceridade, porque assim, eu não vejo assim muito interesse das pessoas. E as pessoas não valorizam o que a gente faz, né? Mas Deus coloca uma coisa no meu coração e na minha mente. Ninguém tem que te valorizar. Quem tem que te valorizar sou eu. Eu sei aonde você deve estar e o que você deve fazer. Faça e eu te mostrarei que eu sou Deus na sua vida. Então, eu tô aqui, tô fazendo o que Ele quer que eu faça, né? Eu não posso negar um pedido do Senhor. O Senhor, Ele é maravilhoso na minha vida em todos os sentidos, né? Muitas das vezes Ele permite que eu passe por situações
para que eu venha aprender. E com todos nós é assim, né? Nós passamos por situações para o aprendizado do Senhor. Ele permite que a gente passe, né? Ele permite que a gente passe por muitas coisas para que Ele mostre a grandeza dEle, o amor dEle nas nossas vidas, tá certo? Eu estou iluminando aqui com o meu computadorzinho, tá aqui do lado. Aí eu vou iluminando, tá vendo? Estou iluminando com ele. Eu estava aqui estudando alguma coisa aqui, e aí foi me dando assim um mal-estar, sabe? Vontade de deitar e parar. Sabe aquela vontade que você tem não, tô cansada, não vou mais ficar aqui, tô cansada de estar aqui lendo, né? Tô cansada de fazer isso e aquilo. E aí o teu corpo pede para você deitar? Pois é, eu estava assim agora mesmo aqui. E aí eu falei, Senhor, me ajuda. Eu não estou aguentando ficar aqui, eu estou precisando deitar. E ele disse, meu coração, ele disse assim, não senhora, você vai continuar sentada aí e vai dar o estudo que eu já te falei para você dar. E aí aquilo vai martelando, né? No coração da gente, na mente da gente. Isso é Deus falando com a gente. É desse jeito que ele conversa comigo. Ele conversa comigo colocando coisas no meu coração, na minha mente. Ele conversa comigo através de sonhos. Ele conversa comigo quando eu vejo alguma coisa escrita em alguma placa. Ele está querendo me mostrar alguma coisa, dizer alguma coisa para mim. E muitas das vezes a gente fica disperso, né? E aí, quando a gente para um pouquinho para pensar, você lembra, não é que eu vi aquilo que estava falando sobre isso? Era Deus falando com a gente. É assim que ele fala. É assim que ele fala comigo. Ele se dirige a mim de todas as formas possíveis. E eu espero que ele também se dirija a você dessa forma. Se você é uma pessoa temente ao Senhor, né? Se você é uma pessoa temente a Deus, ele conversa contigo. Você tem que permitir, é lógico. Tem que abrir o seu coração e deixar que ele entre. Deixar que ele fale contigo. E ele vai falar. Ele fala. Ele não deixa para trás um filho seu. Ele vai atrás de todos os seus filhos. Você entende o que eu falo? Deixa eu beber um gole d'água. Acabou minha água. Ai, meu Deus. Eu não posso tossir aqui, porque eu tô com a tosse, gente. Mas essa minha tosse é da minha sinusite. Tô usando um remedinho para melhorar. É só o tempo virar um pouquinho que acontece isso, mas vou melhorar, tá certo? Vamos lá então aqui para o nosso estudo. Eu sou Elizabeth Guilhermino, seja muito bem-vinda e muito bem-vinda. Que Deus te abençoe grandemente. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre nossas vidas, sobre nossas famílias e que nós possamos seguir em frente com Jesus, porque Ele é o nosso Salvador, né? Ele é o Salvador. E é Ele que traz para a gente a esperança de seguirmos. E essa fé que Ele semeou dentro da gente, de cada um de nós, ela deve ser desenvolvida, ela deve crescer cada vez mais para que a gente venha permanecer nas maravilhas de Deus. Aí você diz, Elizabeth, quais são as maravilhas de Deus? Nossa, abre seus olhos e veja. Abre, olhe para frente e veja. Olha quantas maravilhas tem, né? Nós temos os campos, nós temos as árvores, né? Nós temos as flores, nós temos esse ar que respiramos, nós temos as construções feitas pelo homem, né? Nós vemos tantas coisas lindas que o mundo traz para a gente, esse colorido, né? São manifestos de Deus, é a criação do Senhor, né? E temos uns aos outros, que devemos amar grandemente uns aos outros, um ajudar o outro, né? Procurarmos ser pessoas honestas em Deus, no amor de Deus, né? Pessoas idôneas, pessoas capazes de seguir em frente nos sacrifícios e também na bonança. Você entende? É em sacrifício e é em bonança que nós conseguimos ficar de pé quando nós nos apegamos a esse Deus tão maravilhoso que tudo faz por nós. Por isso devemos agradecer os manifestos, as maravilhas que Ele traz, que esse mundo tem, as maravilhas da criação dele, né? A luz que nos ilumina, né? Essa luz criada pelo homem
e a luz divina, né? A luz divina. A luz divina, então, nem se fala, não é mesmo? Nós devemos muito agradecer a esse Salvador sobre tudo que ele faz nesse mundo, fez, né? E continua fazendo nesse mundo para cada um de nós. Tá certo? Vamos aqui para o nosso estudo, então? Vamos lá? Então, eu vou ler aqui o capítulo 4, né? Vou ler alguns versículos muito rapidamente e depois eu venho, então, com a explicação, tá? Estamos terminando aqui o livro de João, a primeira epístola, a primeira carta de João, né? Ao povo, lá, aos hebreus, ao manifesto lá aos povos, né? Aos povos. Então, nós precisamos dar continuidade para a gente ver o crescimento, né? Os benefícios de que Deus traz para a gente, né? Através das escritas deixadas pelos aqueles personagens do passado, né? Muitos escritos pelos personagens nos faz a gente realmente pensar que somos filhos de Deus, nascidos dele. Somos nascidos de Deus. Aquele que é nascido de Deus permanece em Deus. Confia, crê, acredita. Né? Sabe que é filho de Deus. Mas aquele que não acredita, esse não é filho de Deus. Você entende? Entende o que eu digo? Porque assim, se somos filhos de Deus, nós somos semelhantes a Ele e buscamos por Ele. Em estar em amor em Cristo. Mas se nós somos pessoas que não queremos saber do amor de Cristo, nós não podemos dizer que somos filhos de Deus. E aí estamos num vazio, a pessoa fica no vazio, né? Fica num lugar sem luz, né? Na escuridão. Porque não tem nem eira nem beira. Você entende o que eu falo? Então vamos aqui para o que é mais importante. Vamos falar sempre sobre o amor de Deus. A minha vinda aqui é falar do amor de Cristo. O amor dele que ele nos concede. Esse amor incondicional. E devemos agradecer em todo o tempo. Todo o tempo de nossas vidas, devemos agradecer a esse Deus, Criador dos céus e da terra, de tudo que existe nela. Esse ar que respiramos, olha que coisa maravilhosa. Como nós devemos ser gratos pelo nosso coraçãozinho que, ó, tá batendo, não é mesmo? Então, devemos nós agradecer a Deus pela nossa vida, tá certo? E por tudo que Ele tem feito. Vamos lá? Eu vou ler alguns versículos aqui, como disse, mas você não esqueça, por gentileza, não esqueça de dar o seu like, desculpa, de dar o seu likezinho e de se inscrever no canal. Que tosse, gente. Essa sinusite não é fácil. E de se inscrever no canal, tá? Vou pegar uma aguinha. Meu Deus. Meu Deus. É uma tosse de quase chorar. Me perdoe. Ai, meu pai. E agora? Meu pai. Só Deus. Só Ele mesmo, gente. Tá? Sinusite misturada com gripe, só Deus, né? Ai, mas Deus é bom. Deus é bom em nossas vidas. Deixa eu melhorar um pouquinho. Melhorar um pouquinho para poder dar continuidade. Tá bom? Então, eu vou ler aqui alguns versículos. Os olhos chega a sair lágrimas.
fácil. Mas vamos seguindo em frente. Não pode impedir de eu fazer essa live. Essa tosse, né? Não pode me impedir de estar aqui com vocês. Vou sair correndo, pegar um pouquinho d'água. Beber mais um pouquinho. Pra molhar a garganta, né? Porque resseca, né? Aí parece que tá cheia de areiazinha. Então a gente tem que botar alguma coisa que deslize com mais doçura, né? Sem machucar a garganta da gente. Vamos lá, então? Me perdoe aí por esse episódio. Me perdoe, né? Porque eu sou um ser humano, como todos os outros, como vocês, né? E isso acontece na vida de cada um de nós, tá certo? Alguns mais, outros menos, alguns com outros problemas, mas isso aí entregamos para Deus e Ele assume todos os nossos problemas, né? Ele não carregou na cruz as nossas dores, as nossas aflições. Então creia que Ele vai te curar. Ele vai nos curar, tá certo? Vamos lá, então. Aqui no capítulo de número 4, tá falando assim: amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. É aquilo que eu estava falando. Precisamos saber se uma pessoa é realmente de Deus ou não, né? Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Sabemos que está no mundo, não é mesmo? O anticristo. Mas nós, que somos de Deus, precisamos ter confiança e aumentar cada vez mais a nossa confiança no Criador, tá certo? Lembremos que Ele é o amor, né? Cristo é amor, o anticristo não. O anticristo, ele só quer ver derrota, ele só quer ver aflições, ele só quer ver pessoas sofrendo, né? Tem aquele momento de alegria e daqui a pouco está num sofrimento só. Não é uma alegria que vem trazer benefícios bons, né? É uma alegria que é momentânea e depois só vem trazendo prejuízo, tristeza no coração, levando a pessoa a ficar doente, a ter depressão, né? Até ter problemas psicológicos. Por isso é necessário ter muita atenção quanto às pessoas a qual você se dirige ou que se dirige a você, né? Às vezes essa pessoa diz que é de Deus e não é de Deus, né? Na sua frente está te tratando bem, mas dentro do coração da pessoa está te desejando mal, está com a mente desejando mal e transborda uma coisa contrária, né? Por isso que existe orações contrárias. Tem pessoas que fazem orações contrárias para uma pessoa que é boa com ela e a pessoa pensa que essa pessoa é boa e acaba se deixando, né, levar. Então é preciso vigiar, ter muito cuidado quanto a esses espíritos, né? Somos seres espirituais, porém em carne e osso, né? Quando a nossa matéria ela finda, o nosso espírito, que é a nossa alma, ela sobe, né, para algum lugar. Ou sobe ou desce, né? Eu digo, a minha alma vai subir, vai para o céu, em nome do Senhor Jesus, né? Através do julgamento, é lógico que passamos por julgamento. Agora, tem almas que, ao invés de subir, vai padecer no inferno. Você entende isso que eu falo? Espero que entenda. Então, vamos lá. Aí, no versículo 7, nós vamos falar, o apóstolo João, ele fala assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor de Deus
porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito no mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amados a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós e nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu o seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Então, se eu sou com Deus, Deus é comigo. Você entende? Sou filha de Deus. E diz assim: e nós conhecemos e cremos no amor de Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também nesse mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito no amor. E diz mais um pouquinho assim, ó, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeio o seu irmão, é mentiroso. Tem uns que, é aquilo que eu estava falando, às vezes está na sua frente dizendo que gosta de você, que você é uma pessoa bacana, isso e aquilo outro, mas no coração está te desejando mal, faz até orações contrárias, né? Então, essa pessoa todo aquele que diz, eu amo Deus e odeio o seu irmão, essa pessoa é uma pessoa mentirosa. Precisa ter cuidado com isso, precisa vigiar. Pois quem não ama o seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus? A quem não viu? Que nós não vimos Deus, mas nós o amamos, não é mesmo? Nós amamos esse Deus maravilhoso, né? E dele temos esse mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Muito simples aqui o que o apóstolo João está falando com esse povo, para que eles venham crer. E é importante a gente saber disso, né? A importância do amor ao próximo, que é a marca de Jesus. Qual é a marca de Jesus? O amor ao próximo. E este amor que ele traz é fundamental para o nosso relacionamento. O nosso relacionamento com ele, o nosso Deus, e o nosso relacionamento com os nossos irmãos, com os outros, com as pessoas que nos rodeiam. Então, Jesus, ele ensinou as mulheres a amar, né? Ensinou as mulheres, a todos nós, a amar. Ele ensinou a mulher samaritana, né? A mulher samaritana, ela estava num determinado lugar e Jesus foi até lá, sobre este lugar, e lá ele pediu água, né? Uma água. E ela, então, logo reconheceu a Jesus. Ela reconheceu a Jesus. Ela soube por si mesma, por si só, que Jesus era Cristo. Então ela correu para avisar a todos, né? Lá, a família, no caso dela. Vocês sabem da história, não é mesmo? Então Jesus, ele ensinou a mulher a samaritana sobre a água viva. E essa água viva é ele, é a água que ele nos oferece, né? A água, quem bebe, quem tem sede, vem a mim e beba da minha água, né? Mais ou menos assim, né? Eu não sei falar a palavra correta, só lendo, né? Quem tem sede, vem a mim. Então, ele deseja
pessoas que estão desejosas dele, ele dá dessa água. E a água qual é? A água da vida, né? A água da vida, a água que traz alegria, que traz felicidade, que traz paz, né? Embora passamos por algumas aflições, né? Mas quem não passa? Se Jesus disse, se o próprio Jesus disse que nós teríamos aflições, no mundo teríamos aflições, né? E ele passou por aflições e venceu o mundo, porque nós não vamos vencer as nossas aflições, não é mesmo? Então, precisamos reconhecer que só há um único e Salvador, e que é Deus, e devemos sentir o seu amor. Nós devemos sentir o seu amor, o amor dele por nós. Ele nos ama incondicionalmente, o seu amor é incondicional. Como assim, Elizabeth? É um amor perdoador, é um amor de compaixão, é um amor de misericórdia, é um amor benigno, compassivo, né? De paz. Então, o amor dele é incondicional. Ele é grandiosíssimo em todo o tempo, né? Tão grandioso nesse universo. Você entende o que eu falo? Então, a Bíblia nos ensina, nesse livro, né, didático, ela nos ensina o amor de Cristo. A Bíblia nos ensina o amor de Cristo. Ela nos ensina o amor de Cristo. Você entende o que eu falo? Então, nós devemos reconhecer esse amor dele, de Jesus Cristo, que nos amou, sem condições ou qualquer expectativa de retorno. Ele nos amou, né, sem esperar assim, será que fulano me ama? Será que fulano luta em prol de estar comigo? Será que fulano quer a minha companhia? Então ele nos amou sem condição sem expectativa nenhuma de retorno de amor nosso. Quando nós temos fé, nós temos confiança em Deus. A fé no amor de Deus nos ensina a confiar em suas providências para nós, nas providências que ele tem para cada um de nós, nas nossas dificuldades. Por quê? Porque o amor dele é maior que tudo nessa vida. Ele não abandona os seus filhos. Ele pode deixar um aqui guardadinho e vai atrás daquele que se perdeu. Você entende? Ele vai atrás daquele que se perdeu. E ele quer trazer aquele que se perdeu para junto, né? Porque os bons vivem com os bons. Existe um ditado que minha mãe dizia e que eu sempre falo isso: diga-me com quem tu andas que eu te direi quem tu és. Você entende? Então é preciso vigiar muito. E João, na sua primeira carta aqui, ele afirma isso, ele afirmou que o amor não só vem de Deus, mas nos conduz até ele. O amor não vem só de Deus, né? O amor de Deus nos conduz até ele. Ele vai atrás dos seus escolhidos, ele vai atrás daquele que se perdeu. E é necessário que você confesse para você mesmo assim: confesse que Jesus é o Senhor, ele é o meu Pai. Repita: Jesus é o Senhor, é ele o meu Pai. Ele é o meu Pai. Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo que não confessa a Jesus Cristo, esse não é de Deus. Você entende? Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo é o Senhor, se essa pessoa não confessa, essa pessoa não é de Deus. Então, essa pessoa não procede de Deus. E João, ele está enfatizando isso. Ele enfatiza que a resposta ao amor de Deus por nós é o amor uns pelos outros. É o amor que temos um pelos outros. E aí nós devemos pensar muito sobre isso. Eu tenho sempre aqui anotado algumas coisas no meu caderno, né? Sempre anoto, faço um esboço de alguma coisa. Sempre anoto aqui algumas coisas e dá para fazer um livro, sabe? Meus cadernos, dá para fazer um livro sobre a história da Bíblia. Mas eu não fiz não, tá, gente? Não fiz livro não, mas eu venho aqui com todo prazer falar com vocês a palavra do Senhor, tá certo?
Aqui no versículo de número 17 e 18, fala assim: nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Então, a confiança é de grande importância. A confiança. Quem de fato ama ao Deus Altíssimo é inspirado a ter temor e respeito por Ele, né? Tem respeito por Ele e não tem medo, porque temor não é medo não, né? Temor não é medo. Então, todo aquele que é filho de Deus pode ser participante do seu espírito. Eu estou lendo aqui, ó. Pode ser participante do seu espírito através... pode ser participante do seu espírito e traz dentro de si o perdão e a justificação divina. Por isso não vive angustiado nem apreensivo com o juízo do Senhor. Esse tormento só sente aquele que não obedece à palavra, pois sua alma tem consciência do seu destino eterno. Precisamos, né? Muitos têm consciência do seu destino. Eu creio que você tem consciência do seu destino. Você sabe, será que você é realmente uma pessoa boa? Né? Será que eu sou essa pessoa boa? Né? Porque às vezes a gente pensa assim, eu vou para o céu porque eu sou boa, sou muito boazinha, eu ajudo todo mundo. Às vezes não, né? Às vezes você pensa que é uma coisa e é outra, né? Quem vai te julgar, na verdade, é o Espírito Santo, é Deus que vai julgar você. Nós só podemos ser julgados pelo Criador, né? É Ele que nos criou, nós somos o grande presente do Senhor. Então, Ele vai nos julgar. E aí Ele vai ver em você se você é realmente essa pessoa merecedora do galardão. E se você for merecedora ou merecedor do galardão, Ele vai te conceder a melhor e a única, exclusiva e maravilhosa vontade, né? Ele vai te conceder o prazer de estar com Ele, né? Estar à direita do Pai. Na cidade maravilhosa que eu imagino que existe a cidade maravilhosa no céu. Eu imagino que existe essa cidade. Há uma cidade luminosa e há também aquela cidade da escuridão. Há os que sobem numa escada e há os que descem na escuridão. Você entende? Então, a gente precisa entender que a justiça do Senhor é maravilhosa, que Ele é o amor, que sem amor não chegamos a lugar nenhum. O amor é que nos leva a caminhar, né? A caminhar. Precisamos caminhar em Cristo Jesus. Precisamos conhecer cada vez mais. Aí você diz, mas Elizabeth, estou cansada de conhecer a Jesus. Eu conheço a Jesus, eu vou na igreja, eu oro, né? Eu acompanho os pastores, os bispos, eu acompanho as missionárias, as mensagens ditas. Ótimo, devemos permanecer, continuar, sermos contínuos na palavra do Senhor. Não podemos relaxar, não podemos negligenciar com a palavra. Porque quando a gente negligencia com a palavra, sabe o que acontece? Aos pouquinhos, as coisas do mundo vão te tirando da presença do Senhor. E para ficar na presença do Senhor é ouvi-lo constantemente, é ouvir sempre a palavra, é buscar ler, é buscar cantar louvores para o Senhor, né? É estar na presença dele diante do altar. Você entende? É poder andar com pessoas que são pessoas de Deus também. É saber discernir entre o certo e o errado. É você olhar para uma pessoa e saber que essa pessoa é uma pessoa que condiz eu andar com ela. Eu posso andar com essa pessoa, eu posso conversar com essa pessoa. Mas precisamos prestar muita atenção com quem nós falamos, a quem nós nos dirigimos a palavra. Que muitos dizem, acontece de pessoas dizerem que são de Deus e não são de Deus. Então é preciso vigiar, porque o amor de Deus, qualquer que ama é nascido de Deus. Todo aquele que ama
que ama verdadeiramente, que tem amor genuíno, né? Esse é nascido de Deus. Esse é o nascido de Deus, porque carrega consigo o amor de Deus. Então, aquele que não ama, esse não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor, não é mesmo? Então é isso, pensa nisso, tá, meus irmãos? Pensa, meus irmãos e minhas irmãs. Pensem nisso, que abra o seu coração e receba o Salvador. Só Ele pode te trazer coisas boas e novas. Coisas novas estão na mão do Senhor. Você tem que tirar o que é velho para trazer o novo. Tá certo? Então, olha, que Deus os abençoe grandemente. Espero que você tenha entendido aqui o meu recado. Desculpa aí pela minha tosse, tive que levantar correndo para pegar um copo d'água. Que ela vem assim, de repente, ataca e depois dá uma melhorada e volta. Mas é porque o remédio faz efeito, né? Então, começa a dar um episódio de tosse, depois vai melhorando até cessar definitivamente. Então, receba aí da graça do Senhor Jesus Cristo. Vocês me perdoem por esse episódio aí. E da próxima vez vou tentar chegar aqui e não tossir tanto, tá certo, gente? Eu vou estar melhor e eu tenho certeza que vocês são compreensivos e também são pessoas que têm o amor de Deus. São pessoas que carregam consigo o amor de Deus. E são pessoas de Deus, não é mesmo? Somos de Deus, somos filhos do Criador. Esse Deus tão maravilhoso que manifesta esse amor incondicional pelos seus. Um grande beijo para você e até amanhã, se Deus quiser. Desculpe aí se não foi assim lá uma explicação muito relevante, mas eu espero que você tenha entendido, tá certo? Um grande beijo. O que importa aqui, sabe qual é a lição? Sabe qual é essa lição aqui que Pedro veio nos dar? O que importa é o amor ao próximo. O amor ao próximo te mostra que você é filho de Deus, tá certo? Tchau. Até amanhã.